Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia vivermos exclusivamente para o Senhor. Queremos entregar o nosso coração exclusivamente nas mãos dele, santificar a nossa vida para que vivamos exclusivamente para o Reino. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou. Um dia, quando Jesus Cristo estava com os seus discípulos aqui nessa terra, Jesus confortou o coração dos discípulos, dizendo que ele estaria com ele todos os dias até a consumação do século. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã nos traz à memória essas palavras de Jesus. Jesus fisicamente não estava, mas através do Espírito Santo, Jesus se fazia presente. Era o próprio Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, que consolava a Saulo, que fortalecia a Saulo, que dava sabedoria a Saulo. As palavras que Paulo usa nesse momento é testemunho do que os discípulos ouviram ao lado de Jesus, e ele é um instrumento nas mãos de Deus para falar o coração tanto de judeus, como de gentios, quanto de romanos, quanto todos aqueles que estavam perdidos, mas era o alvo do amor do Senhor. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós vemos que educadamente o apóstolo Paulo começa falando para todos os irmãos, carinhosamente, educadamente. Ele fala que aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo, eles eram seus irmãos em Jesus Cristo. Pelo fato do apóstolo Paulo falar em hebraico, na língua deles, isso trouxe uma maior atenção, porque Paulo tinha uma identidade dupla, e uma delas, ele também era judeu. O auditório, que estava extremamente barulhento, eufórico, com o objetivo de encontrar alguma falta em Paulo para que pudesse matá-lo, nesse instante, ao ouvir essas declarações, falando na sua própria língua, todos passaram a ouvir com a maior atenção. Paulo queria ter uma oportunidade para apresentar os seus argumentos em seu favor. Ele acreditava que os seus elementos seriam suficientes para que todos chegassem a algum acordo, e é por isso que ele começa elogiando pelo fato deles terem tido um zelo em cuidar do templo do Senhor. Paulo mesmo, diante do seu discurso, ele apresenta para aquela grande multidão que ele, no passado, ele tinha perseguido os cristãos, mas depois de um encontro pessoal com Jesus Cristo, a sua vida mudou por inteiro. Antes perseguidor e agora sendo perseguido por outras pessoas, mas ele estava disposto a viver até a morte, até as últimas consequências, em anunciar o reino do Senhor, em apresentar que Jesus Cristo morreu, mas esse mesmo Cristo ressuscitou, e hoje ele intercede por cada um daqueles filhos que estavam naquele tabernáculo. Atos capítulo 22, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Nesse momento, o apóstolo Paulo fala da sua convocação, do seu encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Da mesma forma como os discípulos um dia tinham convivido ao lado de Jesus por 3 anos e meio, ele não teve a oportunidade de conviver pessoalmente, mas Jesus veio ao seu encontro e lhe fez um convite para que ele se tornasse uma testemunha pessoal do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo se detém nesse momento para apresentar àquela grande multidão como Jesus Cristo teve um encontro pessoal com ele. Ele estava montado no seu cavalo, haviam soldados ao seu lado sobre a sua autoridade. Ele estava em busca de cristãos para prendê-los e levar ao cárcere. Mas no caminho de Damasco uma luz apareceu, era Jesus Cristo. E o próprio Cristo pergunta para ele: Saulo, por que você me persegue? Saulo naquele momento cai por terra atordoado, sem saber o que estava acontecendo. E ele foi conduzido para a cidade de Damasco porque ele perdeu completamente a sua visão. Mas um homem chamado Ananias foi conduzido até a sua casa
para fazer uma imposição de mãos, onde ele recobrou a sua visão e o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Ele também foi batizado e a partir de então a sua vida se tornou um vaso nas mãos de Deus para anunciar as boas novas de salvação. A partir do momento em que ele passou a viver uma vida exclusivamente para anunciar, falar de Jesus Cristo, que ele estava vivo, muitos passaram a lhe perceber. Uma conspiração foi montada nas suas costas para tentar lhe prender e depois tirar a sua própria vida. Ele mesmo, no versículo 20 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ele confessa que no momento do apedrejamento de Estevão, ele estava presente, ele foi uma testemunha ocular, mas depois desse encontro com Jesus Cristo, em vez de perseguir os cristãos, ele optou ser perseguido pelo nome de Jesus Cristo. Se fosse necessário entregar a sua própria vida pelo nome de Jesus Cristo, ele o faria, porque ele sabia que o seu Cristo estava vivo. Ele fazia um convite pessoal para que entregasse a sua vida, os seus dons, os seus talentos, para viver exclusivamente para o reino. Como nós podemos ver no versículo 22, a grande multidão dentro do tabernáculo que ouvia o discurso do apóstolo Paulo, ao ouvir ele declarar que havia também salvação para os judeus, eles se sentiram completamente ofendidos. Porque o apóstolo Paulo declarava que ele tinha apostatado do judaísmo e ele agora fazia parte do cristianismo. Ouvir essas declarações de um apóstata, que era Paulo, era uma tremenda afronta para a religião deles e a razão pela qual eles não puderam se conter e partiram para açoitar a Paulo. Atos capítulo 22, o versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Paulo já tinha sido recolhido para a prisão. Eles estavam agora decidindo qual seria a sentença do apóstolo Paulo. No momento em que estavam decidindo qual seria a sentença, Paulo se declara para o comandante dizendo que ele também tinha uma outra identidade. Ele era romano e diante das leis dos romanos ele não poderia ser açoitado sem que primeiramente houvesse uma sentença, uma condenação, que até então nenhuma condenação tinha sido declarada sobre a sua vida. O comandante, compreendendo a situação pela qual o apóstolo Paulo estava, por ter uma cidadania romana, ele não autoriza para que Paulo possa ser açoitado, mas ele mantém Paulo dentro da cadeia. O comandante, temendo o que poderia acontecer com Paulo, porque estava sobre a sua responsabilidade, ele solta Paulo e leva perante o sinédrio para que os sacerdotes pudessem tomar as decisões finais sobre a sua vida. Querido amigo, diante do convite que Jesus faz para cada um de nós segui-lo, não nos isenta a passarmos por lutas e por dificuldades. Se nós olharmos detalhadamente a vida de cada discípulo que aceitou o chamado de Jesus Cristo, nós veremos que todos eles sofreram, foram perseguidos e tiveram uma morte difícil. Os olhos do nosso Deus estão voltados para essa terra e sabe da fidelidade e do compromisso que temos com Ele, e um dia Ele irá recompensar a cada um dos seus filhos. Muitas pessoas que estão vivendo nesse mundo optam em viver para essa terra, mas muitas pessoas optam em viver para o reino celestial. É essa a escolha que nós temos que fazer a cada dia, colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e deixarmos que Deus conduza toda a nossa trajetória. Aqueles que renunciam viver para essa terra e escolhem viver exclusivamente para o Senhor, mesmo que sofram nesse mundo, mesmo que sejam perseguidos, mesmo que sejam açoitados, mesmo que passem pela morte, esses receberão de Deus a recompensa porque escolheram viver exclusivamente para o Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, já tomamos as nossas decisões, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.